Nesse vídeo, irei demonstrar a construção de um serviço WCF. O Visual Studio ele traz algumas templates para a criação de um serviço. Nesse momento, nós iremos criar um projeto do zero para poder entender o funcionamento do mesmo. Agora, como exemplo, eu irei criar um serviço que irá disponibilizar uma operação de uma calculadora. A primeira coisa a se fazer para construir um serviço WCF é definir o contrato. Esse contrato que vai definir quais as operações que o nosso serviço irá executar e o que estará disponível para ser consumido pelos clientes. Então vamos aqui, utilizando o Visual C# 2010 Express, construir aqui um novo projeto do tipo Class Library e vamos aqui nomeá-lo como rp.contratos. Ok. Aqui dentro desse contrato nós teremos todas as classes necessárias para construir o nosso serviço. Então vamos criar uma nova classe aqui. No caso vamos criar uma nossa interface, que o nosso contrato ele é representado pela interface. Então vamos chamar a nossa interface de iCalculadora. Ok. Vamos definir nossa interface como pública. Vamos criar aqui dois métodos aqui dentro. Um método aqui que vai retornar um inteiro chamado somar, que vai receber como parâmetro um int a e outro inteiro chamado b. Okay. Vamos criar aqui também mais outro chamado subtrair, que vai receber também dois parâmetros, int a e um int b. Ok. Até o momento não estamos utilizando nada para dizer que essa classe faz parte do WCF. Para isso, primeiro nós precisamos adicionar uma referência para uma DLL do framework chamada de service.model. Então nós viremos aqui dentro de referências, adicionar uma nova referência que vai ser dentro de system service model, system.service.model. Ok. Para dizer que essa interface disponibiliza um serviço WCF, nós temos que decorá-la com um atributo chamado de service contract. Então, a partir desse atributo service contract, que está abaixo do namespace service.model, que nós vamos definir aqui que essa classe vai ser exposta aqui para os nossos clientes consumirem. Nós temos que definir aqui também quais os métodos que estarão disponíveis para o nosso cliente. Nós vamos utilizar aqui o Operation Contract. Então, ele que vai definir aqui quais os métodos que estarão disponíveis para os nossos clientes. Nós poderíamos ter aqui também alguns métodos que só não estariam disponíveis para os clientes, só para a nossa regra aqui. Era só a gente omitir aqui o Operation Contract, que ele não vai ser exposto para os clientes. Com a nossa interface construída, ela sozinha não dá conta de executar o nosso serviço. Então, nós teremos que criar aqui uma nova classe para poder consumir, para poder implementar e para poder consumir esse serviço, No caso, então, nós vamos criar aqui um novo projeto e vamos chamá-lo um novo projeto Class Library e vamos chamá-lo de rp.serviços, onde vai conter os nossos serviços. Então vamos adicionar aqui uma referência para a nossa classe que contém o nosso contrato. Ok, vamos criar aqui também uma nova classe aqui. Adicionar um novo item, uma nova classe. Vamos chamá-la de calculadora. Ok. Vamos chamar uma classe vai ser pública e irá implementar nossa interface calculadora. Nossa interface calculadora, Então, ok. Vamos implementar agora os métodos. Então, ele já trouxe para a gente aqui os métodos para a gente implementar, Então agora vamos construir aqui nossa regra de negócio. Então vamos aqui, só para fim didático mesmo, vamos retornar aqui a soma dos dois parâmetros. E nessa classe aqui subtrair, esse método subtrair, nós iremos retornar a subtração desses parâmetros. Agora que temos definido a estrutura do nosso projeto,
precisamos criar um host para poder disponibilizar esse serviço. Então, o host que vai estar disponível aqui para liberar o consumo, né, desse serviço para os clientes. Atualmente, existem 3 tipos de host para serviços da WCF. Temos o Self Host, que é através da classe Self Host. Temos o IS, que é o International Information Service, e o WAS, que é o Windows Activation Service. Para começar, nós iremos utilizar aqui o Self Host. O Self Host trata-se de uma aplicação, seja ela console, ou uma aplicação Windows Forms, ou mesmo um Windows Service, entre outros, que irá expor um ou vários serviços para serem consumidos por os clientes. Essa aplicação será responsável por gerenciar o tempo de vida desse serviço via código C#. Vamos construir nosso host dessa forma para poder entender o funcionamento. É coisa que, se a gente fosse criar diretamente um template do Visual Studio, ele irá mascarar, então ele já esconde isso da gente, né? Então lá por trás ele está criando esse host, mas que a coisa para a gente é transparente, a gente não consegue enxergar isso. Então vamos criar um novo projeto e do tipo console application, e vamos nomeá-lo como rp.host. Ok. E vamos aqui adicionar as referências para os 2 outros projetos que nós criamos, nosso contrato e o nosso serviço. E também adicionar a referência para o system.service.model. Então, agora nós temos aqui 2 maneiras de construir o nosso self-host. Nós temos a forma imperativa e a declarativa. Na forma imperativa, toda a configuração do serviço será feita via código C#. Então você tem a liberdade de personalizar o seu host, né? Tendo a liberdade via código C#, você pode aqui definir como você quer que seu host irá funcionar. E temos também a forma declarativa, onde você irá utilizar um arquivo de configuração você poderá configurar todo o seu host, né, nesse arquivo de configuração. Então ele tem uma flexibilidade por você, quando quiser mudar algum dado no seu host, você não precisa compilar toda a sua aplicação, né? Então vamos criar aqui o nosso host utilizando a forma imperativa. Para isso nós vamos criar aqui uma instância da classe self-host. Então, como vocês podem ver aqui, já coloquei lá o código. Nós temos aqui nossa classe self-host, que está debaixo do namespace system.service.model. Beleza. Como parâmetro para instanciar essa classe, ele vai receber aqui o tipo do nosso serviço, né? No caso vai ser nossa classe. Então nós vamos ter que adicionar a referência da nossa classe, e também recebe uma array de URI. Esse array de URI ele vai ser o endereço aonde esse serviço estará disponível, podendo ser tanto um endereço, como podemos ver aqui, um endereço HTTP, no caso, desculpe, um endereço TCP, ou então um endereço HTTP. Então isso quer dizer o quê? Que nosso serviço ele pode ser tanto consumido via endereço TCP como também via HTTP. Depois de criado o nosso host, nós temos agora que criar os endpoints. Os endpoints são onde vão estar disponíveis nossos serviços. Esses endpoints eles se caracterizam como o address, o bind e o contract, que também é conhecido como ABC do WCF. O nosso address ele contém o endereço onde vai ser disponível o serviço. O bind é vinculado ao tipo de protocolo de comunicação. Se você está utilizando o HTTP, ele vai trazer toda a configuração necessária para a utilização desse protocolo. Se eu mesmo for utilizar o TCP, então ele vai trazer toda a configuração necessária para utilizar o protocolo TCP. Então, como vemos aqui, nós vamos pegar aqui o host, tem um método chamado address service endpoints, que vai receber como parâmetro o tipo da interface, nosso contrato, né, no caso vai ser o nosso calculadora. Nosso contrato vai receber um bind, que no caso vai ser o TCP, né, o seu tipo de protocolo que iremos utilizar, e o address, que vai ser o endereço aqui. Então, no caso, esse serviço estará disponível no endereço net.tcp localhost 978/srv. No caso do HTTP localhost
8766/srv. Depois de criar os endpoints, nosso serviço estará pronto para receber requisições. Só que os nossos clientes precisam ter acesso a um arquivo chamado WSDL, que é o Web Service Description Language, que esse documento irá trazer toda a informação necessária para o cliente poder interagir com o WCF. Então, para poder disponibilizar esse arquivo, nós teremos que criar aqui um outro endpoint. Nós vamos chamar aqui, vai ter aqui o nosso host.addressService.endpoint, que nós vamos ter que o tipo desse contrato vai ser um metadado. Então, vamos adicionar referência para esse metadado. Dentro dessa classe desse metadado exchange binds, nós temos aqui um método create max HTTP bind. Então ele vai criar aqui um método HTTP. Então quer dizer o quê? Que esse serviço vai estar disponível via HTTP, né? Então ele vai colocar o host 2.8766/max, né? Então vai estar disponível o nosso arquivo WSDL. Só que aqui nós não estamos informando ainda que esse arquivo poderá ser acessado pelo browser. Para isso nós temos que configurar aqui um behavior, né? Uma característica aqui do nosso serviço. Então nós vamos adicionar aqui dentro do nosso host de description behaviors, nós vamos adicionar um novo behavior aqui, uma nova característica para o nosso serviço do WSDL, né? E nós vamos definir aqui dentro, temos um parâmetro HTTP GET Enable. Então depois que nós definimos aqui esse parâmetro, o nosso serviço, o nosso arquivo WSDL estará disponível para ser acessado via browser. Depois de definido isso, nós vamos aqui abrir nosso host, né? Vamos aqui um host.open e vamos dar aqui um console.readline para que esse processo não seja finalizado, né? Para ele não passar direto aqui, que enquanto o nosso processo estiver aberto, o nosso serviço também vai estar disponível para ser consumido. Então muitas vezes essa forma aqui ela não é adequada para um ambiente de produção. Então isso aqui seria mais só para um fim didático mesmo, para demonstração, porque toda vez é necessário que alguém vá lá startar esse processo, né? Então coisa que seria mais adequada a gente utilizar no caso um Windows Service, na aplicação Windows Service, que seria um serviço do Windows, né? E seria tudo isso esse serviço seria gerenciado dentro dos serviços do Windows, né? Então toda vez que ele fosse levantar o nosso servidor, então subiria junto o nosso processo aqui, nosso serviço. Interessante falar também do using, né? Então using ele vai garantir aqui que se der algum problema quando finalizar aqui esse processo, que seja fechado aqui o nosso host, no caso ele dá um dispose aqui no nosso host, caso aconteça algum problema. Então se não estivéssemos utilizando o host, nós necessariamente teríamos que criar um método aqui, o host.close, né? Só que o using já faz isso pra gente, então ele já controla isso pra gente. Então agora, para poder ver o resultado, vamos aqui executar o nosso projeto. Antes vocês têm que definir aqui, setar, né, como para ele startar aqui nesse projeto, né? Depois de setar para ele startar esse projeto, vamos dar o play. Beleza, então o nosso serviço já estará disponível. Então vamos aqui acessar o nosso serviço. Então nós estamos aqui acessando aqui nosso arquivo WSDL, né, que nós configuramos lá o nosso metadado. Então como podemos ver aqui, nós temos aqui o nosso arquivo WSDL. Se nós atentarmos aqui, nós vamos ver aqui que ele contém todas as configurações do nosso serviço. Temos aqui até onde nosso serviço está disponível, né? Que nós temos aqui ele disponível pelo localhost e também temos ele disponível pelo TCP, ok? Vamos voltar aqui para o projeto. Então agora vamos mostrar aqui a forma declarativa, né? Então para criar a forma declarativa, vamos aqui adicionar nosso projeto aqui, um novo item. Um novo item que vai ser o nosso arquivo de configuração, né, chamado de appconfig. Então nesse appconfig vai ter toda a configuração aqui do nosso host, né? E aqui dentro nós iremos fazer tudo aquilo que a gente fez via código C#, né? Só que da forma declarativa.
Então nós vamos aqui criar um system.service.model. Dentro dele vai ter o service. E nós vamos criar aqui um novo serviço, né? Vai ser o nosso serviço aqui. Vamos dar um nome para ele. No caso, nós temos que passar todo o nome do nosso projeto. Então, vamos ter que pegar aqui r.service.calculadora, né? Então, r.service.calculadora, o nome do nosso serviço. Temos o nosso host, que vai ser onde vai ser disponível o nosso serviço, né? Vamos adicionar aqui o NetTCP, o HTTP. Temos nossos endpoints, né? Temos aqui nosso address, SRV, nosso bind do tipo TCP. E nós temos aqui nosso contrato. Também atentando ao detalhe que nós devemos passar o nome completo aqui, né? Onde ele está, erp.contratos, ponto e calculadora, né? No caso aqui, esse nome aqui está até errado, contratos 1, né? Vamos aqui renomear esse projeto aqui para contratos. Ok. Certo. E nós temos aqui a nossa configuração do nosso behavior, né? Que vai ser a característica do nosso serviço, né? Damos o nome dele para service config e setamos aqui a propriedade do HTTP enable para garantir que o nosso arquivo WSDL seja disponível via HTTP ou via acesso a browser, né? E setamos aqui dentro de behavior configuration o nome do nosso behavior aqui, né? Nossa característica desse serviço. Agora vamos voltar aqui a nossa classe aqui, e vamos aqui comentar agora esse código. E vamos novamente aqui criar uma instância para o método service host, passando ao nosso serviço, só que dessa vez nós não vamos passar um array de URI vazio, né? Porque a gente já definimos aqui dentro do nosso arquivo de configuração quais serão, né, os base addresses aqui que estarão disponíveis no nosso serviço. E vamos abrir aqui o host e de novo o nosso console.writeline. Então essa é a forma declarativa. Então nós temos o nosso arquivo de configuração que nós iremos lá definir todo o funcionamento do nosso host, né? Vamos aqui então só para ver se está tudo funcionando corretamente, executar aqui. Então tá aqui, nosso serviço está rodando sem nenhum problema, né? Agora com o nosso host rodando, nós vamos criar um novo projeto do tipo WPF que irá consumir nosso serviço, né? Adicionar um novo projeto do tipo WPF Application e vamos nomear ele aqui como WPF UI, que vai ser no caso a nossa interface com o usuário, né? Vamos entrar aqui dentro da nossa pasta aqui onde você salvou o seu projeto, dentro de host, né? Você vai abrir dentro de host, bin hosting, bin, e vamos aqui executar o nosso serviço, né? Para a gente poder aqui consumi-lo. Vamos aqui em referências, vamos ter que add service referência. Nós vamos pegar aqui, primeiro vamos copiar o endereço aqui HTTP que está disponível no nosso arquivo WSDL, né? Agora sim, vamos aqui adicionar uma service referência. Vamos pedir para ele buscar aqui. Ok, então ele encontrou aqui o nosso serviço. Vamos chamar ele aqui de service calculadora. Ok. Então ele adicionou o serviço pra gente aqui. Se a gente vir aqui para mostrar todos os arquivos dentro do serviço, a gente vai ter aqui um arquivo chamado referência, que ele vai conter toda a configuração aqui do nosso serviço, né? Podemos ver aqui até os métodos aqui de somar, ponto subtrair. Então você não precisa criar aqui uma nova regra de negócio, todo o modelo aqui. Então ele já é responsável para referenciar aqui todo como a nossa regra de negócio funciona aqui. Então nosso modelo,
tudo aqui ele já traz para o nosso cliente, então a gente não precisa se preocupar em criar uma nova regra de negócio, uma de dados. Essa referência aqui já fica responsável de criar isso aqui pra gente. Então, agora vamos aqui fazer uma aplicação bem simples, só para demonstrar aqui o funcionamento da nossa calculadora, né? Vamos aqui criar 3 text box. Ok, vamos chamar um de txt A, outro de txt B e o último de txt resultado. Melhor. E vamos também criar 2 botões um botão será para o btn aqui, chama de btn somar, e o outro de btn subtrair. btn subtrair. Ok. Vamos só renomear aqui esse nome para ficar mais fácil de identificar. Somar, e vamos nomear aqui subtrair. É interessante você já começarem a dar uma olhada no WPF, como é o funcionamento. Nesse primeiro vídeo aula que a gente não vamos entrar falando mesmo como funciona todo o WPF, não. Vamos deixar quando a gente começar a falar sobre os cadastros, a gente vai entrar aqui e explicar bem como é o funcionamento, como é a criação aqui das nossas janelas, a forma que pode personalizar, né? A gente pode criar aqui degradê, várias formas bem interessantes aqui de criar a nossa interface com o usuário. Então vamos aqui agora personalizar aqui a nossa aplicação aqui da WPF, né? Para consumir esse serviço, né? Então vamos criar aqui um evento, clique nesse botão somar, vamos voltar aqui para a nossa janela, criar outro evento no botão subtrair. Então ele já temos aqui também, como no Windows no WebForms também, nós temos um arquivo .cs, né, que é um arquivo aqui de configuração do código CS da linguagem C#. Então nós temos aqui toda a parte da interface, né, que no caso aqui ele utiliza um arquivo XML, e temos também a parte do .NET do C# aqui, que nós vamos todo o código que será implementado aqui do referente ao nosso serviço. Então agora vamos adicionar aqui a referência do nosso serviço. De novo dentro do bloco using, né, para ele poder gerenciar aqui o tempo de vida aqui dessa instância do nosso serviço. Então nós vamos chamar aqui a nossa referência que a gente criou aqui, né, service.calculadora. Dentro dessa referência, ele vai trazer aqui o calculador cliente, né? Esse calculador cliente que trará todos os métodos, toda a configuração que será exposta para o cliente, né? Se a gente poder enxergar aqui os métodos, vamos aqui, nós podemos aqui enxergar nosso somar, nosso subtrair. Então, se a gente também tivesse um modelo de dados, tivesse um VO, um DTO, então a gente poderia também estar disponibilizando por aqui. Então você não teria necessidade de criar outro modelo aqui. Então você usaria o modelo já que está escrito no seu servidor WCF. Então vamos aqui chamar a nossa classe, né? Um fato interessante é também que quando a gente for chamar o nosso serviço, né, nós temos aqui que definir qual o endpoint aqui, né, que a gente vai utilizar. No caso, a gente está chamando aqui o NetTCP Bind. Nesse arquivo de configuração da aplicação desktop, se a gente abrir ela aqui, a gente vai perceber que ele já, ao criar referência, ele já trouxe isso pra gente. Então, traz aqui pra gente os tipos de endpoint que a gente pode utilizar. Então nós temos aqui o HTTP Bind, nós temos aqui o TCP Bind, né?
Você pode escolher aqui. Isso facilita caso você tenha uma aplicação que, uma hora você precisa que o seu cliente acesse TCP, outra hora HTTP. Então você pode definir qual momento, como será, usado cada método na sua aplicação. Ok? Então a gente vai definir aqui, uma hora a gente vai chamar pelo TCP e outra hora vamos chamar aqui pelo HTTP, só para demonstrar aqui a utilização do nosso WCF. Feito isso, agora lembre-se de fechar aqui o seu serviço hosting aqui que a gente criou para poder consumir, para ele poder estar startado, para ele poder consumir. Vamos fechá-lo aqui e vir aqui no nosso projeto e setar aqui o start aqui. Como agora a gente vai precisar startar o nosso serviço e a nossa aplicação, vai ter um multi-startup, né? Então vamos aqui definir o host, vamos passar ele aqui para o primeiro e também vamos definir o start aqui para a nossa aplicação desktop. Feito isso, é só a gente executar o nosso projeto. Ele vai abrir aqui para a gente, né? Nosso serviço está rodando, então vamos aqui entrar com os valores. Podemos perceber aqui nosso resultado, nossa soma, então ele consumiu o nosso serviço. Então vamos tentar aqui agora subtrair, tentar botar os valores aqui, vamos somar esses valores. Então a nossa aplicação já está funcionando, né, consumindo esse serviço WCF. Agora que a gente viu nossa aplicação aqui WCF funcionando, criado aqui todo o projeto do zero, nós vamos ver como é a criação utilizando o template do Visual Studio. Agora nós teremos que abrir aqui o Microsoft Visual Studio, né, o Web Developer, né, que é aplicações web. Viremos aqui em File, um novo projeto, e vamos selecionar aqui o tipo WService Application, WCF Service Application, né, vai criar aqui um service do WCF, um serviço do WCF. Vamos nos preocupar com o nome aqui, só para a gente visualizar mesmo. Então, como a gente pode perceber, ele já traz aqui uma template pronta, né? Tendo aqui o nosso serviço caracterizado por esse service.cscvs, que vai ser o nosso serviço, e temos também aqui a nossa interface, o nosso contrato. Podemos ver que é a mesma coisa que nós fizemos lá, né? Vai ter aqui o nosso service contract, que vai definir que ele vai ser disponível no nosso serviço WCF. O Operation Contract vai definir os métodos. Temos aqui um método simples, né, retornando uma string. Temos aqui também um método composto aqui, também retornando dentro desse contrato que vai retornar aqui. Então ele já traz aqui como exemplo, né, para a gente poder visualizar, já para poder trabalhar isso aqui em cima disso aqui. E aqui no nosso serviço ele implementa esse contrato, né, botando aqui, implementando a regra de negócio desse contrato aqui, desse contrato. Então agora vamos só rodar aqui. O legal dele é que já vai trazer aqui uma ferramenta de teste chamada WCF Test Client, para a gente poder testar o nosso serviço. Então sem precisar que a gente já publique esse serviço, né, ele já, antes mesmo de publicar, você poder testar. Ele já vai trazer aqui o nosso endereço onde vai estar disponível o nosso serviço. A gente pode copiar esse endereço aqui e jogar aqui, que vai estar disponível o nosso serviço. Traz o método, o bind disponível aqui, onde vai estar disponível. E também tem uma ferramenta interessante que para a gente poder testar aqui. Então a gente pode botar aqui o value que ele tá esperando, invocar aqui, ele vai trazer aqui já o resultado. Então se a gente precisar publicar o nosso serviço, já com essa ferramenta a gente consegue efetuar os testes, né? Então é bem interessante, facilita muito o nosso serviço. Só que no caso aqui ele está só para via HTTP, então a gente teria que criar isso aqui via uma aplicação no IS, né? Que no caso a gente poderia aqui, para demonstrar também, vou abrir aqui o IS. Ok, nós viríamos aqui e adicionaria um novo site, WCF,
Poderíamos apontar aqui o nosso serviço para NetPub, botar aqui www.root na porta padrão 80. Okay, então já estava criado aqui o nosso serviço como fosse uma página normal, um web service, uma aplicação web normal. E você teria então rodando o seu serviço como fosse uma aplicação web padrão, né? Então, nesse vídeo a gente quis demonstrar aqui o funcionamento, né, do WCF. Criamos aqui uma aplicação simples, mas demonstrando o funcionamento incompleto aqui do WCF, né? Então, para ter um entendimento bem maior do que só você chegar lá, criar uma template, ver aquilo funcionando, mas às vezes não entender como aquilo funciona por trás. Às vezes é muito importante, né? Até pelo fato de você também querer personalizar a sua aplicação, então às vezes você pode querer utilizar, né, o self-host para você poder ter uma maior flexibilidade, então, e um controle também de como funciona o seu WCF. Então foi isso que foi definido para essa videoaula.